Vamos iniciar então nossos estudos em Termofísica 2, enquanto em Termofísica 1 nós tivemos em boa parte da disciplina tratando de aspectos macroscópicos dos sistemas termodinâmicos. Nós vamos dedicar a maior parte agora dessa disciplina em lidar com os detalhes microscópicos. Para isso nós vamos ter que fazer o uso do conceito de ensemble, que é o que a gente vai discutir nessa primeira série de vídeos. Então a gente vai relembrar a distinção entre termodinâmica e mecânica estatística, levando em conta essa descrição macroscópica e microscópica. Vou apresentar a função partição, mostrar as propriedades dessa tal função partição, que é importante na descrição estatística dos sistemas. Depois eu falo como que a gente obtém valores médios das grandezas de interesse, a exemplo que nós fizemos em Termofísica 1 com a termodinâmica, e vou tentar mostrar a conexão entre a mecânica estatística e a termodinâmica. Essa é a base para toda essa disciplina. Entendendo isso direitinho, o que a gente vai fazer depois é só aplicações em sistemas físicos de interesse. Então, começando com a nossa distinção entre termodinâmica e mecânica estatística, só lembrando, a termodinâmica trata de parâmetros macroscópicos, como a energia, volume, pressão de um gás, por exemplo. Então aqui eu apresento o sistema que a gente mais discutiu na primeira fase do curso, que é um gás numa caixa sujeito a um êmbolo, sujeito a uma pressão, há também pressão das paredes, mas a gente trata o gás como uma dada entidade. Na verdade, em Termofísica 1, a gente partiu para a descrição microscópica apenas para definir o que era a entropia em termos daquela quantidade ômega de E, que era um tanto chata de calcular, que envolvia fatoriais, análise combinatória, que na verdade não era chato, era bastante divertido, mas não é de agrado de todos vocês. Tá? Então, na termodinâmica a gente trata dos sistemas macroscópicos, na mecânica estatística a gente lida com a descrição microscópica e então é mais íntima, que a gente precisa só das leis de Newton para tirar os nossos resultados. A dificuldade maior aqui, lembrando, é que o número de partículas é muito grande. Embora a gente saiba as equações que regem o sistema, o número de partículas é grande e mesmo sabendo a posição de cada uma dessas partículas, por exemplo, desse sisteminha pequenininho aí que a gente apresenta, mesmo você conhecendo todas as posições, você não tem informação tão simples sobre qual é a pressão que está sendo exercida nas paredes para poder fazer, por exemplo, a conexão com a termodinâmica nesse sistema do gás. O que a gente estudou em detalhes em Termofísica 1 é um sistema em que a energia era o parâmetro relevante. Você conhecia a energia, a gente tratava de sistemas isolados e essa energia permanecia fixa. A gente falou, por exemplo, da primeira lei da termodinâmica que relacionava a energia de um sistema com o trabalho e o calor, através daquela relação dU era o TdS em PDV, por exemplo, para casos de gases. Lembrando ainda, quando a gente estudou a definição de entropia, a gente define o macroestado como sendo o estado do sistema caracterizado pelas suas grandezas macroscópicas, como energia, volume, o número de partículas ou a densidade e assim por diante. Por outro lado, o estado microscópico é aquele que você tem detalhes da identidade de cada partícula, qual a sua posição e qual o seu momento. Por exemplo, novamente no caso de gás, que é o sistema que a gente mais usa como exemplo nessas disciplinas. A gente lida em termodinâmica, em física estatística, com sistemas macroscópicos. O que significa isso? São apenas sistemas que contêm um número grande de partículas. Se vocês lembram, por exemplo, um mol de uma substância é algo que, em geral, cabe na palma de uma mão. E esse 1 mol tem 10 a 23 partículas, então é um número muito grande. Então, um sistema macroscópico, né, por exemplo, um sistema 1 milhão de vezes menor do que 1 mol, ou seja, 1 milhão de vezes menor do que cabe na mão, ainda é, para os nossos fins, um sistema macroscópico, tem 10 a 17 partículas. A grandeza que a gente mais se dedicou a estudar, quando a gente foi definir a entropia, era essa multiplicidade de estados, que depois de calculada, ficava tudo mais simples, que a gente conseguia fazer conexão com a termodinâmica. A multiplicidade tinha a ver com a entropia e energia tinham derivadas relacionadas, a derivada de uma em relação à outra está relacionada com a temperatura, e a partir daí a gente tirava as informações termodinâmicas
relevantes a partir da entropia, a partir das relações, por exemplo, relações de Maxwell, né, que envolvem as derivadas dessas grandezas termodinâmicas. Mas essa função ômega de E era o nosso objetivo operacional principal. Tinha que saber calcular isso daí, e era chato de calcular porque você tinha os números de estados e tinha que saber que estados é que correspondiam a uma dada energia macroscópica E no intervalo entre E e E mais DE. Conhecendo esse ômega de E, a gente fazia uso do que a gente chama do postulado das probabilidades iguais a priori, ou seja, a probabilidade de qualquer microestado ser ocupado na dinâmica do sistema é a mesma, desde que compatível com essa informação relevante, no caso, por exemplo, ômega de E, que esse estado tem uma energia dentro daquela faixa entre E e E mais DE. A entropia, a gente mostrou, sai diretamente do ômega de E, sendo a expressão que está no túmulo do Boltzmann, S é igual a K logaritmo de ômega de E. Na verdade, lá estava W, mas para a gente aqui é o ômega de E, que é a multiplicidade. Como eu disse, a relação da temperatura, a temperatura é extraída nesse nosso sistema através da derivada da energia em relação à entropia. Então, isso é o que a gente estudou em termofísica 1, a gente lidou com sistemas isolados em que a energia era constante. Então, agora que o sistema começa a ficar mais interessante, a gente vai tratar de sistemas em que a energia não é constante, mas um outro parâmetro macroscópico mais fácil da gente acompanhar, como, por exemplo, a temperatura. Evidentemente, temperatura você mede com um termômetro, então é fácil de você determinar a temperatura de dois sistemas, por exemplo. Então, eu vou apresentar uma notação que vai ser útil para a gente durante toda essa primeira parte da disciplina, nesses primeiros vídeos. Eu vou tratar, então, de sistemas. O meu sistema de interesse aqui vai ser esse cinza, tá? Que está uma temperatura T. Ele está em contato com um sistema grande, que vai estar a temperatura T', e esses dois sistemas formam o meu sistema isolado, tá? Então eu vou estudar a interação do sistema cinza com o vermelho, para simplificar, afinal a gente é físico, tá? E o sistema meu isolado vai ser esse sistema amarelo. Tudo que se referir ao sistema completo isolado vai ter o superescrito, né? Vai ter o expoente 0, 0 ali em cima. Tudo que referir a esse sistema grande vai ser linha. E o que não tiver nem zero nem linha é o meu sistema de interesse. Tá? Esse sistema T', por definição, ele vai ser o reservatório térmico. O que significa isso? É porque a maneira mais simples que a gente tem de manter a temperatura de um sistema constante é colocá-lo em contato, né, interagindo termicamente com um dado reservatório, que é um sistema que pode receber energia ou ceder energia, mas a sua temperatura permanece constante. Um exemplo que todo mundo usa é, se você chegar com uma xícara de café quente numa piscina suficientemente grande, muito maior do que a xícara, a temperatura da piscina não é alterada quando você joga uma xícara de café quente, tá? Ou qualquer outro líquido quente que você possa imaginar que seja comum de se encontrar em piscina. Mas o que importa aqui é que o sistema é grande, tem uma capacidade grande, de modo que ele recebe energia ou troca energia, ou recebe ou cede energia, e a sua temperatura permanece constante. Tá? Então a gente vai ter sempre o nosso sistema em contato com um sistema maior. Então a energia total do sistema é a energia do reservatório, representada pelo E', mais o E. Tá? Então a energia do reservatório é a energia total, essa sim é fixa. Então tudo que a gente estudou no período passado se refere a essa caixinha amarela com energia fixa, menos o E. Essas duas energias podem variar. Quando há uma troca de energia entre esses dois sistemas, T' e T, mas como o sistema está isolado e a energia total permanece constante, é claro que a variação da energia linha vai ter que ser o sinal trocado da variação de energia do meu sistema de interesse, desse sisteminha em cinza. Mas o que eu vou usar aqui para caracterizar esse sistema como reservatório é que a variação de temperatura desse sistema T', face a essa troca de energia E',
essa coisa é muito pequena. Então, C de calor, a minha temperatura não variou. Essa relação aqui não vale para o sistema T. Tá? A temperatura dele vai ser modificada porque recebeu uma quantidade razoável de energia ou se cedeu uma quantidade razoável de energia para o outro sistema. Então, vamos estudar agora quais são as probabilidades de encontrar um sistema num dado estado. Tá? Então, repetindo a minha figurinha preferida, tá? O sistema em contato com o reservatório, formando o sistema E0. Você imagina que esses aqui sejam os níveis de energia do sistema cinza, tá? Então, você resolve a equação de Schrödinger para esse sistema, obtém os níveis de energia. Você resolve a equação de Schrödinger para o reservatório, encontra esses níveis de energia. Esse cara aqui é grande, tem esses níveis de energia, que tem uma dada degenerescência. Apenas para simplificar, eu vou considerar que esses níveis de energia do sistema de interesse não tem degenerescência. Tá? Cada um tem unicamente determinado. Aí você imagina o seguinte, a energia do sistema, como eu disse, é zero. Então a probabilidade do sistema completo T mais T' estar num dado estado, no equilíbrio, pelo postulado das probabilidades iguais a priori, é sempre a mesma. Ora, se esse cara está com a energia E0, imagina que E0 seja a soma desse nível com o mais alto, desse do meio com esse do meio, ou esse mais alto com esse mais baixo. A soma dos três pares dá sempre o mesmo valor e é compatível com aquela energia E0. O que significa isso? Que a chance do sistema estar em qualquer um desses estados seria a mesma. Mas por alguma razão, esse sistema aqui tem esse nível de energia, tem degenerescência 6, ou seja, são 6 estados diferentes que correspondem a esse nível. Portanto, eu tenho uma maneira de estar aqui, vezes as 6 de estar aqui, então eu tenho 6 maneiras diferentes do sistema E0 ter esse cara nesse nível, o primeiro está o T está nesse nível de energia e o linha está nesse nível de energia. Da mesma maneira, a probabilidade desse cara estar nesse nível e o meu reservatório nesse nível, isso só pode acontecer de uma maneira, que é 1 vezes 1. De estar no meio seria 1 desse vezes 3 desse. Então, quantas vezes esse estado aqui, que tem degenerescência 6 vezes maior nesse estado, é maior do que esse? 6 vezes 3 vezes 1, somando tudo dá 10. Ele vai estar aqui 60% do tempo, porque ele vai estar aqui nesse estado e vai estar em qualquer um dos 6 que representa esse estado superior. Né? Ele pode estar aqui, mas pode estar em qualquer um dos 3 estados que representam esse estado do meio, e se ele estiver aqui, obviamente, ele está nesse nosso amigo, o estado mais baixo. Então, a probabilidade de eu encontrar o meu sistema de interesse, agora sim, com uma dada energia ER, né, uma dessas 3 energias, é, obviamente, proporcional à probabilidade de eu encontrar o reservatório em algum dos seus estados, ou seja, é a multiplicidade do reservatório. Ele é proporcional a essa multiplicidade, porque a probabilidade tem que ser entre 0 e 1, tem uma constante de proporcionalidade desse cara aqui tem uma energia que corresponde àquela que somada com ER dá energia 0. Então a probabilidade do meu estado de interesse estar em um estado depende de quantos níveis de energia existem disponíveis para ele no meu reservatório. Lembrando novamente do que a gente viu no período passado, essa grandeza ômega' e essa grandeza ômega de E são funções que crescem rapidamente com a energia. Então, o que acontece com o sistema? Se a energia do meu sistema aumenta, porque ele recebeu energia do reservatório, a do reservatório diminuiu, aí esse número de estados aqui tende a aumentar, ao passo que esse aqui tende a diminuir. E essa função, lembra, se fosse um gás ideal, esse ômega de E é elevado a 3 meios de N. E N é 10 a 23, ou seja, é energia elevada a um número muito, muito, muito grande.
Então, o que a gente faz quando a gente lida com números que são muito grandes? A gente toma o logaritmo. Vamos analisar agora quais as consequências do nosso segundo sistema ser um reservatório térmico. Se o nosso segundo sistema é um reservatório térmico e a probabilidade de encontrar o mesmo sistema de interesse em um dado estado depende do ômega de E', e essa função, como a gente viu, é uma função que cresce muito rápido com o número de partículas, com a energia, porque a energia é elevada ao número de partículas, que é um número muito grande. Eu posso, então, tomar o logaritmo, né, porque aí fica mais fácil lidar com números muito grandes. E fazendo essa expansão em torno do valor constante de energia, a gente obtém que isso aqui dá o logaritmo de ômega de E0 menos a derivada do logaritmo de ômega' em relação a E'. Ora, esse derivada do logaritmo de ômega, isso aqui a gente associa com a entropia. Então, esse termo aqui é exatamente a derivada da entropia em relação a E'. Então, o que ele vai ser? Ele vai estar relacionado com a temperatura. O termo seguinte vai estar relacionado com a derivada do logaritmo, da derivada segunda do logaritmo de E em relação a E, que é a derivada em relação a E da temperatura. E essa derivada, por ser um reservatório, a gente já disse que isso aí tende a zero. Tá? Então, a gente pode aproximar essa expressão, aqui está incluindo até o segundo termo, aqui eu incluiria mais, aqui eu fiz só o segundo, mas eu já sei que essa contribuição vai a zero, porque a derivada da temperatura em relação a E' é muito pequena, por ser um reservatório térmico, o meu sistema ômega'. Então, isso dá o logaritmo de ômega' de E0 menos ERKT'. Então, o ômega de E', resolvendo essa equação simples, né, elevando a exponencial de ambos os lados, dá ômega' de E' é C elevado a menos ER de KT. O que significa isso? Isso significa que a probabilidade de encontrar o sistema num dado estado de energia ER, ela decresce exponencialmente com a energia. Quanto maior a energia, menos provável eu encontrar num dado estado microscópico, e também tem essa dependência com a temperatura, onde quanto maior a temperatura, é maior a chance de eu encontrar um sistema em níveis de energias maiores, já que está aqui o inverso. Você nota que essa probabilidade tem uma constante aqui na frente, que eu posso tirar isso por normalização. Mas o importante aqui é que eu obtive agora uma expressão, um P de R, para a probabilidade de eu encontrar o meu sistema num dado estado, que é uma exponencial. Isso é melhor do que aquele ômega de E que eu tinha no período passado, que incluía fatoriais, N fatoriais, quantas partículas no estado de cima, aqui de baixo. Aqui é tranquilo, é uma exponencial e depende apenas da energia do sistema. Tá? Então, resta calcular agora quem é esse C e o que eu posso fazer tendo em vista essa probabilidade. Isso fica para o nosso próximo vídeo e eu vejo você lá. Até lá.